Nunca sabemos o que pode acontecer com a gente amanhã, próximo mês, ano que vem, ou mesmo daqui a uma hora. O destino ele é muito imprevisível. Eu começo dessa forma para comentar um pouquinho sobre a vida desse ser incrível. A história dele é surreal, é cheio de reviravoltas, e uma das coisas que é bem passível de acontecer nas nossas vidas, seja ele quem for, é essa questão das reviravoltas, né? Pode acontecer com qualquer pessoa. E aí, por que eu tô falando isso? Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a vida de Ed Jacu, esse judeu alemão, e que passou por muitas coisas e que a gente vai descobrir agora. Vamos lá entender e conhecer um pouco sobre a vida desse homem que sobreviveu a esses horrores da Segunda Guerra. O Ed Jacu, né, conhecido, não conhecido dessa forma, mas conhecido como uma outra forma também, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Mas enfim, o Ed Jacu ele é um judeu alemão e, enfim, vivia feliz ali na Alemanha, juntamente com sua família, cresceu ali com toda a cultura alemã e ele mesmo sempre enfatizava que ele era um verdadeiro alemão. Enfim, toda aquela história, toda aquela coisa maravilhosa ali antes da Segunda Guerra Mundial. Ainda sofreu alguns resquícios da Primeira Guerra Mundial, toda aquela história. Depois veio a questão da República de Weimar, que enfim, que deu uma espécie de fôlego, né? E depois a gente sabe muito bem como é que findou. E aí ele começou a perceber algo estranho, né? Ele não percebeu algo estranho logo de cara, né? Porque, enfim, ele sempre tinha na cabeça, como ele era alemão, nasceu na Alemanha, claro, suas origens eram judaicas, enfim, mas ele sempre enfatizava que eu sou um verdadeiro alemão, enfim. E daí ele começa a perceber algo estranho acontecendo, inclusive na própria Alemanha em si, uma espécie de antissemitismo crescendo ali aos poucos, na surdina. Então ele começa a perceber algo estranho. Mas tudo bem, né? Foi vivendo, foi passando. Os pais dele eram pessoas bem-sucedidas, né? Ele podia se dizer que era um judeu de classe média, como muitos outros ali na Alemanha, né? Diversos judeus eles se deram muito bem. Ele fala muito bem sobre esse espírito, né, desse povo que sempre batalhou, sempre buscou pelo bem de si, pelo bem da comunidade. O pai dele sempre ajudava outras pessoas que não tinham tanto dinheiro, né, tantos bens. Então ele sempre enfatizava isso, o bem que faz para um ser humano ajudar outra pessoa, até mais do que qualquer outra coisa ali, do que ganhar próprio dinheiro. Você fazer o bem te traz mais satisfação. O pai dele tinha essa espécie de filosofia e, claro, passou para os filhos, era ele e a irmã dele, né? Enfim, cresceram ali, o pai deles também sempre prezava pela educação, né? Sempre prezou pela educação dos filhos. Uma coisa que é interessante é que o pai dele incentivou que ele fizesse engenharia, né? Engenharia mecânica, mexesse muito com essa parte mecânica. Ele era muito habilidoso, né? O Ed era muito habilidoso com essa parte mecânica, com máquinas, então ele tinha essa habilidade excepcional. Esse dom, né? Como muitos outros, como muita gente no mundo, né? Como muitas pessoas no mundo têm uma habilidade para alguma coisa. E a habilidade dele era para as exatas, para cálculos, para questões mesmo da mecânica em si. E aí ele terminou lá o seu nível básico, né? A gente pode dizer assim, uma espécie de ensino médio. Inclusive ele já sofreu ali no finalzinho do seu ensino básico, ele sofreu bastante a questão do antissemitismo, porque estava em ascendência muito avassaladora ali já no finalzinho do ensino médio dele. Inclusive muitos judeus naquela época eram proibidos de ir frequentar essas escolas alemãs. Inclusive o pai, como ele era muito influente ali na Alemanha, ele conseguiu de alguma forma que os filhos continuassem a estudar. Enfim, o Ed terminou seus estudos ali e foi para outra cidade fazer a sua
graduação, né, uma espécie de engenharia. Então ele foi para lá, para outra cidade, inclusive na medida que ele foi para outra cidade, quando ele chegou lá, o antissemitismo já tinha tomado conta, né, da Alemanha, e Hitler já tinha assumido ali o seu posto, né, acho que era eu não lembro exatamente qual era a data especificamente. Quando ele foi para a universidade, o discurso de ódio já estava bem propagado ali na Alemanha contra esses judeus. Então ele já sentiu essa pressão bem maior agora que ele foi para lá, para a universidade. É tanto que quando ele foi para a universidade, ele teve que mudar de identidade. Sim, teve que mudar o seu nome, teve que mudar toda a sua história ali. E ele passou, se eu não estou enganado, se foi 4 ou 5 anos desse percurso, né, da universidade. Ele ficou nesse anonimato, né? Porque ele tinha medo de contar para alguém, para um amigo, para qualquer pessoa que seja, que ele não era aquela pessoa, né? Que todo mundo conhecia, mas ele era sim o Ed Jacu, o Ed o judeu, o alemão, enfim. Ele não podia dizer isso porque corria um grande risco dele, primeiro, dele ser incriminado por alguma coisa, ser expulso da universidade por alguma coisa. E, enfim, já estava a perseguição ali grande na Alemanha. Mas os pais deles continuaram lá onde eles estavam. O Ed continuou na universidade dessa forma anônima, né, assumindo a identidade de outra pessoa. Inclusive, a identidade dessa outra pessoa era um alemão que já tinha ido embora. E ele meio que conseguiu ali, o pai também, com bastante influência, conseguiu. O Ed conseguiu concluir sua graduação com o nome de outra pessoa. E daí, inclusive, ele... É bem interessante essa parte da história de Ed. Eu não quero contar tudo porque, enfim, estraga bastante a experiência. Mas é interessante eu contar essa parte porque é uma parte de decisão, né? Da virada da chave. Acaba aquela coisa que a gente não espera. Por isso que eu comecei o vídeo com essa questão. A gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã, ou daqui uma hora, daqui a 30 minutos. E é basicamente isso na história do Ed, né? Ele vivia ali na universidade, fazendo sua graduação, concluiu sua graduação, mas ele não sabia o que estava de fato acontecendo na Europa, acontecendo na Alemanha, porque ele era tão focado nos estudos que ele fugia um pouco nessa questão dos noticiários. Inclusive, ele falava com o pai às escondidas, né, no telefone, e o pai enviava um dinheiro para ele. Mas de um belo dia, o Ed, quando termina a sua graduação, ele vai de surpresa, né? Volta para sua cidade natal ali de surpresa para visitar os pais, fazer uma surpresa. E quando ele chega lá na cidade, se não chega na de Leipzig, eu não lembro exatamente qual o nome da cidade, mas quando ele retorna para sua cidade natal e ele encontra lá tudo muito esquisito, né? Primeiro, a casa onde ele morava fechada, a sorte é que ele ainda tinha a chave dele, e aí tudo bem, né? Ele vai para casa, fica lá achando que os pais tinham viajado e retornariam em breve. E ele acorda com muito barulho, e aí ele já entende que tem algo estranho acontecendo. Bom, eu não vou contar as circunstâncias do que vai acontecer com ele, vocês vão ter que ler o livro para saber. Mas ele acorda basicamente no dia da Noite dos Cristais. Sim, eu acho que depois vocês pesquisem na internet aí, dá um Google, né? E vocês vão saber exatamente o que é isso. Foi uma das partes mais horrendas, né, da história da humanidade, da história ali da Alemanha. A Noite dos Cristais, uma coisa péssima, né? Então, enfim, pesquisem, vocês vão saber. E daí começa todo o alvoroço e todo a mudança, né, da vida do Ed. Enquanto ele estava ali na universidade, guardado, inclusive o pai recomendava que ele não saísse dali. E aí ele vai e tenta fazer essa surpresa para a família. Mas é uma reviravolta gigantesca. É um livro que conta sobre essa história de superação. É uma história também de fuga, né? Ao mesmo tempo, inclusive tem um HQ bem interessante que eu li recentemente chamado Destino Adiado, do Jean-Pierre Gibrat, né? É
um quadrinista francês, e ele vai contar essa história também da Segunda Guerra Mundial de uma perspectiva francesa, né? Que a gente sabe muito bem que eles dominaram ali a França, e aí ele vai contar uma perspectiva de um soldado que não quer ir para a guerra, né? Ele foge ali e tenta se esconder durante esse período. E é bom que é interessante porque o Gibrat ele vai contar sobre uma perspectiva também interioriana, né? Sobre ali a questão das cidades pequenas, interiores da França. E aí é bem interessante, né? O quadrinho é esse aqui, ó. E é bem interessante porque eu fiz um link bem grande com esse livro, porque como o Ed ele tenta sobreviver a toda custa, né? Claro, com aqueles preceitos da humanidade, enfim. Ele tenta sobreviver a toda custa, né? Todo esse horror que estava por vir, que eu não vou contar para vocês, vocês têm que ler. Então, todo esse horror que estava por vir. Ele tenta fugir por diversos lugares. Ele é preso, ele foge, ele é preso, ele foge. E aí, um desses lugares, a gente percebe ali que tem diversos países. E um desses países é a França. Então, eu fiz um link bem interessante aqui, porque aqui você vê também um aspecto interioriano da França. Mas enfim, nessas fugas dele, ele encontra diversas pessoas que ajudam, ele encontra também diversas pessoas que compactuam com esse horror, né? Esse antissemitismo ali. É bem interessante porque até ele faz vários questionamentos a respeito disso e fica pensando, será que essas pessoas elas são assim mesmo, preconceituosas? Ou será que essas pessoas elas têm medo de ajudar um judeu e também ser mortas? Então fica esse questionamento. É um livro surreal, é uma autobiografia, uma das autobiografias sobre sobreviventes, né, mais contundentes que eu já li nos últimos tempos. Inclusive é uma biografia bastante fluida, né? Você não vê o tempo passar, a leitura super ágil. E aí vocês também me questionaram, Christian, a gente já tá passando por tanta coisa, tem pandemia, tem isso, tem aquilo, e aí você lendo uma biografia dessa não te impacta de alguma forma? E aí eu até comentei nas minhas lives que, pelo contrário, né, eu gosto muito de literatura de testemunho, que é o caso desse, aqui, né, mas uma coisa que eu fiquei refletindo quando vocês falaram sobre isso, não me impacta tanto nesse período, até me fez bem ler essa biografia. Porque como é uma história de superação, a gente vê o que ele passou, né? Coisas horríveis, né? Ele passou. E aí você vê também toda essa questão da despersonificação da característica humana através desse processo, né? Ali feito por aqueles alemães naquela época, mas é bem interessante porque essa história de superação me encoraja de tentar reerguer a cabeça e seguir, porque eu acho que a vida ela é cheia de, como eu disse, reviravoltas, e também ela é cheia de surpresas. A gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente nunca sabe o que pode acontecer agora, ali, ou mês que vem, ou ano que vem, a gente não sabe, é tudo uma incógnita. E aí eu fico até pensando, e se soubéssemos qual seria... eu não sei como é que seria o comportamento da gente se a gente soubesse o que iria acontecer, seja ele uma coisa boa, uma coisa ruim, enfim, fica essa reflexão. Mas a história do Ed, ele é uma história bem interessante. Primeiro, por que, Christian, ela é bem interessante? Porque é uma história que eu nunca tinha... olha que eu sou acostumado a ler diversos livros de literatura e testemunho, mas a história do Ed, ela é uma história bem única, porque ele foi um dos sobreviventes que mais passou ali por diversos campos. Eu nunca tinha lido algo de uma pessoa que passou praticamente por quase todos os campos ativos durante aquele período. É muito impactante porque, primeiro, a gente vê o aspecto, né, de diversos campos. Desde o início ali,
até mesmo no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, já próximo o colapso ali da Alemanha, né? É bem interessante todo esse aspecto, porque você vê a degradação humana crescendo ao longo desse tempo, né? E a agressividade também desses alemães daquela época para com essas pessoas, mas não só com os judeus, ele também foi por um campo onde tinha homossexuais, onde tinham presos políticos, onde tinham ciganos, então ele vai contar um pouco de tudo, né? É bem interessante. E aí, uma das coisas que mais me encantou, gente, eu fico todo arrepiado só em pensar nisso, é que ele sempre diz, ó, meu pai tinha razão. A educação, gente, para mim é uma das coisas mais lindas que esse livro me trouxe, uma das mensagens mais assim perfeitas, né? E o Ed fala, né, que o pai dele sempre dizia que a educação ela move montanhas e a educação ela te salva. E não foi diferente. Com a formação do Ed, né, ali em engenharia, naquela parte mecânica, que o pai sempre enfatizava que Ed, um dia você vai ser salvo por essa sua profissão. Um dia a profissão vai te salvar. Um dia a profissão vai te ajudar. E não foi diferente, né? O Ed até fala que graças a essa educação que ele teve, graças a esse conhecimento que ele adquiriu, também graças ao pai, né, que sempre incentivava tudo ali, ele conseguiu sobreviver a todo esse horror, sempre driblando, sempre alguém chamando ele para fazer um trabalho que nenhum outro ali sabia fazer. Então, gente, é uma história de superação por cima de outra, ele sempre vai superando. É interessante que ele vai vivendo um dia por vez, né? Que era o caso não só dele, mas de praticamente todas as pessoas naquela época, sobretudo essas pessoas que estavam nesse espécie de cárcere, né, horrendo. Enfim, ele vai contar todos os detalhes de onde ele estava, de todos os campos onde ele passou, de como foi a superação pós Segunda Guerra. Isso é bem interessante porque poucos relatos que a gente lê sobre literatura de testemunho sobre pessoas que sobreviveram, as histórias elas param ali depois que termina a Segunda Guerra Mundial. Mas não, a história do Ed ela continua até ele sair para outro país e viver o resto da sua vida. É bem interessante porque ele conta também a dificuldade, não só dele, ele vai contar diversos exemplos de pessoas que tiveram dificuldade absurda, inclusive muitas dessas pessoas não conseguiram sobreviver depois de todo esse horror, porque enfim, abalo psicológico, ficou doente, ficou muito fraco, mas no contexto geral é mais essa questão psicológica. Muitos não suportaram aquela dor, né? Aquele trauma, né? E é uma coisa que é muito interessante na literatura de testemunho, essa questão do trauma, né? Então é algo muito marcante. Então é essa história que eu quero que vocês conheçam, gente. Comprem esse livro, vale muito a pena. Aqui embaixo eu vou deixar o link, né? Compre através do meu link, ajuda bastante. Mas vocês precisam ler esse livro. O Homem Mais Feliz do Mundo, gente. O Homem Mais Feliz do Mundo. E ele fica, depois que ele passou por tudo isso, e ele fica questionando: eu não tenho motivo nenhum para ser um homem feliz, né? Eu sou o homem mais feliz do mundo, porque o que eu passei, o que eu superei, toda a resiliência ali, né? Dia a dia, é algo impactante. Eu me emocionei demais, terminei esse livro chorando, e assim, chorando, mas com aquela sensação, não foi uma sensação ruim, sabe? É uma sensação de uma coisa boa, sabe, como se esse livro te motivasse a você erguer a cabeça, continuar frente a tudo que a gente está passando, essa questão da pandemia, essa questão política desse governo, tudo isso. Então, assim, de superação, gente. Uma coisa que o Ed fala: tudo vai passar, gente, vai passar, tá? Então vamos confiar, vamos combater esse mal e tudo vai passar, tá bom? É isso, gente. Leiam esse livro, comenta aqui embaixo, me digam o que vocês acharam. É lindo demais. Eu sou apaixonado por esse livro.
já vai ali para minha coleção. Eu tenho uma coleção, tá, gente? De literatura de testemunho, coisas ali da Segunda Guerra Mundial. Gosto bastante desse tema. Então, esse é um dos meus queridinhos do ano. Com certeza vai entrar naquele topzinho de favoritos do ano. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve e até a próxima. Tchau!